E vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. A SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, uma das principais sociedades científicas do Brasil, reconhecida pelos mais importantes centros de pesquisa mundo afora, não tem sido tratada com a deferência que merece pelo governo brasileiro. E quem vai nos falar sobre a luta pelo avanço da pesquisa científica em nosso país é Helena Nader, presidente da SBPC, professora da Unifesp e membro da Academia Brasileira para a Ciência. Muito obrigada por estar aqui, professora. Professora, eu quero começar exatamente sobre essa questão do trato da relação do governo brasileiro com a pesquisa. Eu tenho a informação que houve uma redução de 22% nas verbas federais para a pesquisa em nosso país. O que é que explica essa decisão? A SBPC é ouvida, é consultada para questões de relevância? Olha, primeiro eu gostaria de agradecer estar aqui, Maria Lídia, muito importante. A SBPC tem tido um papel ao longo da sua existência, desde 1948, muito importante em termos da educação e da ciência no país. E ela é ouvida. Mas, ultimamente, em relação ao ponto que você colocou, é importantíssimo. O corte de 20%, 22%, no financiamento federal para ciência, tecnologia e inovação é dramático e não vai de acordo com o que a presidenta Dilma tem colocado, porque ela criou Ciências Sem Fronteiras, para mandar os estudantes para o exterior, querer melhorar a condição da pesquisa no país, pede que se faça inovação. Então, junto com isso, como é que você vê um corte tão importante no orçamento de um ministério, que foi o Ministério da Ciência e Tecnologia, que foi cortado? Vocês reclamaram, protestaram, têm falado sobre isso, lutando, mas que resposta vocês tiveram do Planalto? Em relação ao corte, oficialmente, nós não temos nenhuma justificativa? Nenhuma justificativa, porque eu entendo que tem que fazer corte, que o mundo está atravessando uma fase complicada e o Brasil tem se saído muito bem, mas também tem que tomar cuidado. Só que cortar em educação, em ciência e tecnologia é cortar na certeza de que o país vai dar certo. Porque se você quer ter inovação, você tem que ter educação. A educação é base para você ter uma ciência que vai desenvolver a tecnologia, que vai ter essa inovação. Compromete o futuro. Claro, é o futuro. Você não pode, são áreas estratégicas. E as empresas? As empresas investem em pesquisa, financiam. Vocês têm tido suporte das empresas? Olha, a pesquisa no Brasil, ela mais ou menos, o ano passado deve ter chegado ao redor de 1,08% do PIB investido em ciência, tecnologia e inovação. Disso, mais ou menos 60% é governo, não só federal, tem os governos estaduais, e o restante, talvez 40%, é a indústria. Então é muito pouco, precisa investir mais. Mas você tem que, na hora em que o próprio governo faz um corte, ele sinaliza errado para o empresariado, inclusive o empresariado se manifestou contrário a esse corte. Mas pôs dinheiro e investiu ou só deu um apoio, digamos, está pondo, eu não posso generalizar. Palavras. Tem aportes em alguns setores do empresariado brasileiro. Em alguns, não em todos. Mas ainda é tímido. Em alguns ele é muito significativo. Você não pode, vamos olhar uma Petrobras, tá certo que é uma ela é governo e iniciativa privada. Mas o Brasil só descobriu o pré-sal porque ele tinha ciência. Claro. Ele tinha tecnologia de ponta. Então, todo mundo tem orgulho, eu lembro sempre, década de 60, o Brasil, importava alimentos. O leite, você lembra do MacUSAID, que o programa USAID, Estados Unidos mandando. Hoje,
Nós somos referência mundial em agricultura tropical. Verdade. Então, de novo, ciência. Uma outra questão. A SBPC nunca se restringiu às questões da ciência. A SBPC sempre voltou a olhar para a vida do país, as questões sociais, a questão política. Teve uma posição de grande destaque na luta pela volta ao Estado de Direito na época da ditadura militar. E hoje, em plena democracia, que temas mobilizam a SBPC? Olha, nós continuamos mobilizados. Código Florestal é um tema que estamos extremamente envolvidos. Participamos de diferentes comissões, colocamos a nossa posição. É claro que você é ouvido em parte, mas não no todo. Vamos continuar na luta, porque agora veio a medida provisória, ela dura alguns meses e tem que o Congresso refazer, né, rever a medida provisória. Então, o Código Florestal é um. Nós estivemos muito envolvidos com a melhoria da educação, e estamos trabalhando porque a gente acredita que o Brasil tem que ter 10% do PIB em educação. E a reunião que vai acontecer de número 64 agora em julho, São Luís do qual é o Maranhão. grande tema dela? O grande tema lá é sociedade cultura e saberes tradicionais. Então, o São Luís do Maranhão, você tem uma parte da cultura brasileira fantástica. Inclusive é interessante, eu gostaria de um dia entender como que uma cidade concentra tantos escritores famosos. Tem uma verve ali muito interessante. Então nós vamos discutir também lá, além da cultura, dos saberes tradicionais, nós vamos discutir o problema dos quilombolas, nós vamos discutir o espaço aéreo, vamos discutir Alcântara, vamos discutir os portos, vamos estar discutindo o mar. Ou seja, infraestrutura e o olhar para o social. E o olhar para o social. O foco tem sempre o olhar para o social. Eu desejo muito boa sorte. Eu quero te agradecer. E você me dá a chance de mais uma palavrinha? Rapidamente, por favor. Rapidamente. Tem um momento que o Brasil poderia agora, os nossos políticos, ter uma chance de investir em ciência e em educação. Os royalties do petróleo, fixando um percentual para educação, ciência, tecnologia e inovação. Recado está dado. Muito obrigada, boa noite. Volto com você, Gabriel.